Olá, turma! Então, dando continuidade ao último tópico do dimensionamento geométrico de sapatas, a gente vai ver hoje o dimensionamento geométrico de sapata de divisa com viga alavanca. Ou seja, a gente usa isso quando o pilar está na divisa e as dimensões da sapata invadem a divisa. Então, é esse caso de sapata de divisa. Então, por definição, quando o pilar se situa junto à divisa do terreno, não se pode avançar com a sapata no terreno vizinho, o que torna a sapata excêntrica em relação ao pilar. O centro de gravidade do pilar não coincide com o centro de gravidade da sapata, então há uma excentricidade. Para solucionar esse problema, é necessário o emprego de uma viga alavanca, ou também conhecida por viga de equilíbrio, que deve ser ligada a outro pilar para absorver o momento proveniente da excentricidade E. Então, aqui temos a imagem de como fica essa sapata de divisa com uma viga alavanca em um outro pilar isolado. Então, na imagem de cima, a gente consegue ver a vista em planta do pilar de divisa combinado com a viga alavanca, que se liga à sapata isolada do outro pilar. E na imagem de baixo é uma vista lateral de como fica essas sapatas e a viga alavanca. Aqui a gente tem a imagem em planta das dimensões das duas sapatas e a gente tem algumas medidas que são notáveis. Então, o que a gente precisa? Conhecer as dimensões do pilar, que o pilar da divisa, ele é o menor lado A1 e o maior lado B1, e o pilar isolado é A2 e B2. No pilar de divisa, a gente tem uma sapata de dimensões A1 e B1, e no pilar isolado, uma sapata de dimensões A2 e B2. Na sapata de divisa, a gente tem a excentricidade, que é a distância entre o centro de gravidade do pilar de divisa e a sapata de divisa. Então, é esse valor em rosa na imagem. E também, esse valor em azul é a folga, que é um valor indicado pela letra F aqui na figura. Essa folga ela é considerada de 2,5 centímetros, em média. Aqui a gente tem a imagem da vista lateral desse conjunto de sapata de divisa com viga alavanca e sapata isolada. Se a gente olhar na sapata de divisa, a carga P1 ela está exatamente no centro de gravidade do pilar. A reação R1 em azul, ela é exatamente no centro de gravidade da sapata. Logo, a excentricidade é a distância entre a carga P1 do pilar e a reação R1 na sapata. Na sapata isolada, a carga P2 do pilar e a reação R2 da sapata coincidem no mesmo centro de gravidade. Por quê? Porque o centro de gravidade do pilar coincide com o centro de gravidade da sapata. Outra dimensão que é notável para o cálculo é a distância entre os centros de gravidade dos dois pilares. Então, a distância entre o centro de gravidade P1 e o centro de gravidade P2, a gente chama de S.
Se tomarmos os momentos em relação ao ponto de aplicação da carga P2, a gente tem a reação na sapata de divisa, que é R1 igual a P1 vezes S dividido por S menos E. S, como eu disse, é a distância entre os centros de gravidade dos dois pilares, e E é a excentricidade que é gerada na sapata de divisa. Então, essa excentricidade é a distância entre o centro de gravidade do pilar P1 e o centro de gravidade da sapata desse pilar. Como que eu calculo essa excentricidade que é gerada na sapata de divisa? Eu levo em consideração o valor A1 da sapata, ou seja, o menor lado que eu vou dimensionar para a sapata de divisa. Então, essa excentricidade, ela é calculada pelo lado menor da sapata de divisa, dividido por 2, menos o lado menor do pilar sobre 2, menos a folga. Então, essa folga, como eu já disse, ela é considerada de 2,5 centímetros, que é considerado a distância para acomodar a tábua de forma, para poder concretar a sapata. Com os valores da reação no pilar P1 e a excentricidade gerada no pilar P1, eu tenho mais incógnitas do que um número de equações. Então, eu preciso adotar um valor para começar o cálculo. E esse valor adotado é o R1. Então, eu adoto o R1, que agora eu estou chamando de R1', como sendo 20% a mais da carga do pilar de divisa. Então, 1,20 da carga P1. Logo, a área da sapata que eu estou estimando, ela ficará como 1,10 dessa reação 1', dividido pela tensão admissível do solo. Eu também preciso adotar um dos lados da sapata, um valor inicial para eu começar o cálculo. Então, eu levo em consideração o critério de que a área da sapata é o lado A1 vezes B1 e que o lado B1 ele é 2 vezes o lado A1. Então, esse B1 igual a 2 vezes A1 é um valor que recomenda se utilizar. Logo, dessa relação, eu consigo encontrar o valor de A1 como sendo a raiz quadrada da área da sapata, linha, dividido por 2. Porque essa área da sapata é a que eu estou considerando com aquela carga R1'. Como eu consegui calcular o valor de A1, eu consigo calcular, então, a excentricidade, que depende desse valor de A1. Então, com essa fórmula da excentricidade linha, eu calculo A1' sobre 2, menos, agora para a dimensão do pilar, A1 sobre 2 menos a folga. E com esse valor da excentricidade, eu consigo calcular a reação no pilar, que agora eu estou chamando de R1', que é um valor que estou adotando, que eu estou calculando em função dos valores que eu adotei. Então, essa reação 1', ela é calculada pela mesma fórmula do P1 vezes S dividido por S menos o E', porque é a excentricidade que eu considerei. Se o valor da reação R1', que eu encontrei, ficar variando entre 10% para mais e 10% para menos do valor do R1', então eu vou considerar esses valores como satisfatórios, os valores que eu estimei. Então, o R1, a reação no pilar de divisa, na sapata de divisa que eu vou considerar, vai ser o valor do R1'. A excentricidade gerada entre o pilar e a sapata de divisa vai ser o valor do E' que eu calculei. E o lado A1 da sapata de divisa vai ser o A1' que eu também estimei.
Então, com esse valor do A1, eu consigo calcular a outra dimensão da sapata de divisa. Então, eu sei que a área da sapata é 1,10 da reação pela tensão do solo. Com o valor dessa área, eu calculo o outro lado, que é o lado B1 que está faltando. Então, B1 é a área da sapata dividido pelo lado A1, que eu já calculei. Até o momento, nós calculamos tudo para o pilar de divisa. Agora, a gente vai dimensionar o pilar que vai alavancar esse pilar de divisa, que é o pilar isolado. Então, esse alívio do pilar P2 é calculado pela reação na sapata do pilar de divisa menos a carga do pilar de divisa. Esse alívio ele é proporcionado pela viga alavanca. No entanto, para dimensionar a sapata que recebe o alívio a favor da segurança, considera-se apenas metade do alívio calculado, que se justifica pela parcela de carga acidental que não pode estar atuando. Que pode não estar atuando, né? Então, essa reação que eu vou considerar para o cálculo da sapata isolada do pilar P2, a reação 2 ela fica calculada pela carga do pilar inicial menos metade do alívio que o pilar sofreu. E a área da sapata 2 é 1,10 dessa reação que eu calculei dividido pela tensão admissível do solo. Agora, algumas observações para o cálculo da sapata de divisa. É bem comum acontecer de não existir um pilar isolado que vai receber a viga alavanca em um eixo normal à divisa. Então, essa viga alavanca ela vai precisar estar inclinada em relação à divisa, não vai estar com 90 graus, que é o que acontece nessa imagem, que é apresentado na imagem. Então, quando isso acontecer, o centro de gravidade da sapata de divisa deve estar sobre o eixo da viga alavanca. Outra observação para esse mesmo caso é que as faces laterais da sapata, que estão no sentido da menor dimensão da sapata de divisa, devem ser paralelas ao eixo da viga alavanca, para evitar que ocorra a introdução de um momento de torção significativo na viga. Os valores utilizados para o cálculo das dimensões da sapata vão ser sempre os valores nas projeções de direção normal à divisa. Então, em vez de eu pegar a dimensão inclinada da sapata, eu vou trabalhar com a direção normal. Pode ocorrer também que mais de uma viga alavanca esteja ligada a um único pilar central. Nesses casos, o dimensionamento de cada sapata de divisa é feito independente, obtendo-se um alívio para cada uma delas, que é aquele ΔP que a gente calcula. No pilar central, que vai receber essas duas vigas alavancas, considera-se a metade da soma dos dois alívios. Agora, nós temos um exercício para exemplificar toda a teoria que foi dada. Bom, então o exercício pede para dimensionar as sapatas dos pilares da figura, considerando que a tensão admissível do solo é de 0,02 kN por centímetro quadrado. Então, a gente tem aqui o pilar P1 com dimensões de 30 por 50 centímetros na divisa. Esse pilar, ele recebe uma carga de 1.200 kN. Distando 360 centímetros do seu centro de gravidade, encontra-se o centro de gravidade do pilar P2, com dimensões de 30 por 30 centímetros. E esse pilar P2, ele recebe uma carga
de 690 kN. Dos dados do exercício, a gente sabe que o pilar de divisa, que é o P1, ele tem a dimensão A de 30 centímetros e a dimensão B de 50 centímetros. E a carga que ele recebe de 1.200 kN. O pilar P2, que é o pilar isolado, ele tem a sua dimensão A de 30 centímetros, que é igual à dimensão B, e recebe uma carga de 690 kN. Então, vamos iniciar os cálculos para a sapata do pilar de divisa. A primeira coisa, eu tenho duas equações, a equação da reação no pilar de divisa e a excentricidade gerada. Essa reação, ela é calculada pela carga do pilar P1 vezes a distância S entre os centros de gravidade dos dois pilares, dividido por S menos E, sendo E a excentricidade gerada entre o centro de gravidade do pilar de divisa e o centro de gravidade da sapata de divisa. Com os valores do exercício, essa reação ela fica valendo 1.200 vezes 360 dividido por 360 menos E. Então, a gente não tem o valor da excentricidade para terminar de calcular essa reação 1. A excentricidade, ela é calculada pelo lado A1 da sapata dividido por 2, menos o lado A do pilar dividido por 2, menos a folga. A gente sabe que a folga vale 2,5 centímetros e o lado A1 do pilar, 1, ele vale 30. Então, a gente não tem o valor do lado A1 da sapata. Então, também não conseguimos terminar de calcular o valor da excentricidade. Então, como o número de incógnitas que nós temos é maior que o número de equações para calcular, eu não consigo desenvolver esse sistema. Então, eu preciso adotar um valor para começar a calcular. Então, esse valor que a gente adota é a da reação da sapata. Então, eu vou chamar o valor adotado de R1'. Essa reação, a gente considera ela como 20% maior que a carga do pilar de divisa. Então, ela fica valendo 1,20 da carga P1. Então, essa reação fica 1,20 de 1.200, que é a carga do pilar. A reação R1' vai valer 1.440 kN. Com essa reação, eu consigo calcular a área da sapata que eu estou adotando. Então, 1,10 vezes a reação dividido pela tensão admissível do solo. Então, 1,10 vezes 1.440 dividido pela tensão de 0,02. Então, eu encontro uma área da sapata de 79.200 centímetros quadrados. Pelo critério que a gente adota de área da sapata igual ao produto dos dois lados, e considerando que o lado B é 2 vezes o lado A, a gente tem que esse valor A1' que eu estou considerando vai ser a raiz quadrada da área da sapata que eu calculei levando em consideração a reação R1', dividido por 2. Então, essa área vale a raiz quadrada de 79.200 dividido por 2, vai valer o valor A, né, da sapata, vai valer 199 centímetros. Com o valor de A1' que eu encontrei, que é o lado da sapata que eu estimei, eu consigo calcular a excentricidade. Então, eu chamo ela de E' porque é a excentricidade que eu estou encontrando com os valores adotados. Então, o E' vai ser o A1' sobre 2 menos o A, que é o lado do pilar, sobre 2, menos a folga. Então, essa excentricidade linha fica 199 sobre 2 menos 30 sobre 2 menos a folga de 2,5. Então, essa excentricidade, ela vale 82 centímetros. Com
Com esse valor da excentricidade encontrado, eu consigo calcular a reação, que agora eu chamo de R1 2', porque ela está sendo calculada com os valores estimados. Então, o R1 2' vai ser o P1 vezes o S sobre S menos E. Então, o P1 vale 1.200, o S 360, dividido por 360 menos 82 da excentricidade. Então, eu encontro um valor para a reação de R1 2' de 1.554 kN. Esse valor da reação R1 2' que foi calculado, é por ele que a gente vê se vai seguir com os cálculos. Então, esse valor, ele pode variar em torno de 10% do valor da reação R1'. Então, essa reação R1' que eu calculei, se eu multiplicar ela por 0,9, que é 10% a menos, né? E multiplicar por 1,10, que é 10% a mais, eu consigo ver se essa reação R1 2' ficar entre esse intervalo, quer dizer que isso está satisfatório. Então, eu consigo adotar os valores que foram calculados, como determinar valores que vão seguir com o exercício. Então, essa reação R1, ela vai valer o mesmo da R1 2', de 1.554 kN. A excentricidade vai valer o E' de 82 centímetros e o menor lado da sapata, o A1, vai valer o A1', de 199 centímetros. Tudo isso porque o R1 2' ficou no intervalo de 10% a mais e a menos do valor de R1'. Então, com isso, eu já tenho o valor de um lado da sapata, eu consigo calcular o valor do outro lado. Então, vou calcular o valor do B1. A área da sapata, então, fica calculada como 1,10 da reação pela tensão do solo. Então, agora é 1,10 da reação que eu estou utilizando, de 1.554, dividido por 0,02. Então, a área da sapata que eu vou precisar dimensionar para a divisa é de 85.470 centímetros quadrados. Como eu já tenho o valor de A1, o valor do B1 vai ser a área dividido pelo A1. Então, esse valor de B está valendo 430 centímetros. Então, o valor de B, como já é múltiplo de 5, é o valor mesmo que eu vou utilizar para o maior lado da sapata de divisa. O valor do A, a gente calculou como 199 centímetros, então eu estou arredondando ele para 200 centímetros, porque 200 ele também é múltiplo de 5. Então, as dimensões da sapata de divisa, que é referente ao pilar P1, será de 200 por 430. Até o momento, a gente calculou tudo para a sapata de divisa. Agora, a gente vai fazer os cálculos para a sapata isolada, que é a sapata que recebe a viga alavanca, que é referente ao pilar P2. Então, aquele alívio que a viga alavanca proporciona na sapata do pilar P2, ele é calculado por ΔP igual a reação na sapata 1 menos a carga do pilar 1. Então, 1.554 menos 1.200, esse alívio é de 354 kN. Por questões de segurança, a gente adota somente metade desse alívio no pilar P2. Então, a reação do P2 vai ser a carga que o P2 recebe menos metade do alívio. Então, 690 menos metade de 354, a reação no pilar P2 é de 513 kN. O pilar P2 agora trabalha com uma carga de 503 kN e não mais a carga inicial de 690.
Então, o cálculo da sapata isolada daquele pilar, eu vou fazer com a carga de 513. Então, a área da sapata é 1,10 de 513 dividido por 0,02 da tensão admissível do solo. Então, eu preciso de uma sapata com área de 28.215 centímetros quadrados. Com o valor da área da sapata isolada, a gente sabe que os lados do pilar são iguais, então os lados da sapata também serão iguais. Pilar quadrado, sapata quadrada. Então, a área da sapata, que seria A vezes B, a gente adotar, né, que o A é igual a B, porque são lados iguais, então a gente tem que a área da sapata, ela vai ser o lado A ao quadrado. Então, esse lado A, ele é a raiz quadrada da área. Então, a gente encontra um valor de 168 centímetros. Então, tanto A quanto B da sapata isolada vale 168 centímetros. No valor em planta, a gente adota 170 centímetros, porque a gente adota sempre múltiplos de 5. Então, o 168 passa para 170 centímetros na sapata. Por fim, com as dimensões do pilar de divisa, da sapata de divisa e da sapata isolada calculados, a gente precisa fazer o desenho em planta. Então, fica dessa forma. Com a alocação dos pilares, a gente desenha as sapatas de divisa e a sapata isolada e a viga alavanca ligando os dois pilares. E as medidas indicadas em centímetro em planta. E essa apostila foi utilizada como referência para essa aula de sapatas de divisa.